os desafios de ensino e investigação, obviamente no setor aeroespacial em geral. Hoje temos um painel muito interessante. Eu não vou fazer as vossas notas biográficas, está bem? Vou só apresentar-vos pelas organizações a que pertencem. Creio que isto íamos roubar tempo à parte importante. E, portanto, eu, pessoalmente, porque sei, e creio que todos os membros que estão aqui a assistir a esta apresentação, saberão que os currículos são de altíssima qualidade. Portanto, não creio que haja aqui uma questão curricular a anunciar. Portanto, o painel é constituído pelo professor Donizete Andrade, do ITA, muito obrigado, pelo professor Nelson Costa, da Universidade do Minho, aqui da Escola de Engenharia, pelo Raul Fangueiro, professor Raul Fangueiro, também da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, pelo professor Pedro Gamboa, da UBI, muito obrigado por ter vindo, e também pelo Tiago Rebelo, do CEIA, também muito obrigado, e também aqui o Albertino, que não conhecia pessoalmente, Albertino Arteiro, que vem da FEUP e também está ligado ao TEOF de Portugal. Muito bem. Portanto, para darmos aqui algum tempo, esta mesa redonda está organizada por um conjunto de questões que eu gostava que vocês refletissem. Eu vou fazer uma ronda com base numa pergunta ou num tema que vou lançar e, obviamente, o objetivo aqui é ouvir a vossa opinião. Para não tornar isto exatamente um monólogo, obviamente podem se interromper às vezes, não se interrompam muito. Se houver aqui uma questão que esteja mesmo a mexer com o vosso âmago, por favor, podem fazê-lo. A primeira é uma questão que eu colocava de uma maneira mais genérica, que era, de facto, o contexto, neste novo contexto, que neste momento é referido internacionalmente como New Space, portanto, uma nova forma de chegar ao espaço e também uma nova forma de explorar informação que nos chega do espaço, é algo que, de facto, pelo menos, enfim, vemos em toda a literatura, quer científica, quer mais orientada a negócio, digamos, no futuro e por perspectivas de negócio, de facto pode ter um impacto disruptivo na forma como o espaço se relaciona connosco e, obviamente, como nós nos relacionamos com o espaço. E, portanto, eu pedia, primeiro vou começar aqui pelo Tiago, pedia aqui uma visão do Tiago sobre este tópico e, portanto, vamos rodar aqui pelo painel sobre esta questão. Tiago, por favor. Ora então, muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado deste painel e muito obrigado, Gustavo, também. Começando talvez por uma breve nota sobre o CEIA e depois endereçando aqui a questão do New Space e do impacto disruptivo. Portanto, em primeiro lugar, o CEIA é talvez o outsider deste painel e eu sinto-me também um bocadinho um outsider deste painel porque de facto sou o único representante aqui de uma não universidade, talvez, mas o CEIA está aqui a meio caminho entre aquilo que são as universidades e aquilo que é a indústria, portanto tem este papel ou esta missão também de conectar e ligar estes dois mundos. Portanto, enquanto Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, que neste momento tem cerca de 250 engenheiros, 250 investigadores, acabamos por procurar fazer a ponte entre estas duas realidades que talvez durante muitos anos fossem como bicho-papão um do outro e não se tocassem. E, portanto, nestes desafios para o futuro aqui do ensino e da investigação, acho que essa ponte é talvez também necessária e extremamente importante. Portanto, o CEIA acaba por estar focado sobretudo na área automóvel, na área aeronáutica também há muitos anos, já se falou aqui hoje do KC390, já se falou aqui hoje da importância que teve na construção do cluster aeronáutico e agora mais recentemente com esta nova oportunidade, e o Gustavo tocou no New Space e toda a gente fala de New Space e toda a gente fala de democratização do acesso ao espaço, o CEIA aparece também obviamente com muita vontade de participar, sobretudo porque o New Space, e tentando endereçar diretamente a questão, acaba por esbater aquelas que eram as barreiras permita uma expressão, do Old Space. Ora, o que era o Old Space? O Old Space era e é, e vai continuar a existir durante alguns anos, significava que o mercado era altamente institucionalizado.
Portanto, no fundo, tudo aquilo que se fazia em torno do espaço fazia-se em torno das grandes agências, da ESA, da NASA e de outras, e portanto tudo aquilo que fazia era tapado por extrema burocracia, muita papelada e obviamente muita inovação. O New Space é a disrupção de tudo isso, portanto o New Space são os CubeSats, o New Space são os NanoSats, o New Space são as equipas de alunos das muitas universidades e espero que em breve também cada vez mais as universidades portuguesas a lançarem os seus satélites e de facto a terem uma disrupção, a terem um impacto positivo naquilo que é o mercado. Eu acredito que o New Space nos vai levar a que o espaço muito rapidamente seja uma commodity, ou seja, no fundo algo que está lá, algo que nós utilizamos, mas algo que não pensamos muito nisso e cada vez mais acaba por existir. Quando nós ligamos o nosso telemóvel, quando usamos o Google Maps, quando estamos no GPS, cada vez mais o espaço é uma commodity. E o New Space vem acelerar tudo isso. Portanto, a entrada dos atores privados, o facto das instituições e destas grandes agências terem permitido que essa entrada existisse, levará a que esta disrupção seja cada vez mais acelerada. Em Portugal, eu dizia há pouco, aqui ao professor Chupriya, sorry to mention your name, I was just saying that in the new space everything is very well aligned right now. E aquilo que eu dizia há pouco é que de facto temos um ambiente único em Portugal, em que os atores políticos, os atores industriais e as próprias universidades estão alinhadas e portanto eu diria só pode ser frutuoso a breve trecho. Muito bem. Eu passava então aqui a palavra ao professor Donizetti para ouvir a sua perspectiva. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Acredito que o Thiago Rebelo já tenha feito uma descrição muito boa aqui do New Space. No Instituto de Tecnologia Aeronáutica, no ITA, nós temos duas divisões que, de uma certa forma, têm ligação direta com esse novo modelo, né, de atuação, que tem modificado muito o cenário internacional em termos de democratização, diminuição de custos. A gente lembra que o homem pisou na Lua lá no dia 20 de julho de 1969 e todo o envolvimento nos últimos 40 anos era de colocar os milionários em órbita e tal, os ricos. Mas o New Space ele trouxe uma nova perspectiva e do envolvimento de maneira com investimentos bem menores e essa democratização. Lá na escola nós temos um departamento de engenharia aeroespacial, temos professores trabalhando já nesse assunto, participamos de vários encontros também no país, alguns deles inclusive envolvendo a própria Embraer nesse assunto, né? E dentro do que foi colocado aqui, dessa parceria que estamos iniciando, esse é um assunto que certamente vai fazer parte da nossa agenda. Nelson, então. Muito obrigado. Começaria por agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas, os colegas do painel, e pegando aqui nas palavras dos meus colegas anteriores, do Donizetti e do Tiago, eu diria que realmente esta democratização do espaço e do acesso ao espaço veio trazer grandes oportunidades principalmente para centros de investigação, e mesmo para as universidades e instituições de ensino, porque de outra forma o nível de financiamento, a burocracia, os entraves que estariam presentes para o acesso a estas oportunidades de investigação seriam muito grandes. Dentro do domínio em que nós trabalhamos, o grupo de investigação em que eu faço parte, do algoritmo, portanto dentro da ergonomia e dos fatores humanos, temos oportunidades muito importantes e muito interessantes de desenvolvimento de trabalho e de investigação em áreas que vão desde a chamada nave espacial mais pequena, não é? Desde o fato do astronauta até aos sistemas com que ele interage, aos sistemas das naves de transporte e eventualmente de bases que se venham a constituir e novas formas de viajar e de estar nestes locais. Muito bem. Raul, então, diz-nos Bom dia a tua visão. todos. Realmente este New Space, esta democratização do espaço coloca-nos a todos e estamos dentro de uma escola de engenharia uma série de desafios
que sós não conseguiremos atender, mas obviamente que teremos que encontrar aqui a tal multidisciplinaridade necessária para conseguirmos fazer face a esses desafios. Eu fiz algum levantamento de alguns dados, também para acrescentar alguns dados um pouco mais objetivos, e principalmente na questão que tem a ver com a aeronáutica. Realmente a forma como as coisas têm evoluído ao longo dos tempos tem sido fantástica, e isto é apenas mais um passo para essa evolução. A única diferença é que realmente as coisas acontecem muito mais rapidamente e temos que nos adaptar mais rapidamente. Este mercado é um mercado que vale cerca de 5 trilhões de dólares, portanto é um mercado que se prevê um crescimento enorme ao longo dos próximos anos, e portanto quer dizer que se é um mercado em crescimento, é um mercado cheio de oportunidades, não é? Prevê-se que até 2034, só na parte da aeronáutica do transporte de passageiros, teremos cerca de 7 bilhões de pessoas, de 1.000 milhões de passageiros a serem transportados, e que realmente seja necessário em 20 anos construir mais cerca de 36 mil aviões para podermos transportar todos estes passageiros. Portanto, isto coloca-nos uma série de oportunidades e desafios que, no meu caso específico e no grupo onde trabalho, e também fazendo esse paralelo, sob o ponto de vista dos materiais, obriga aqui uma série de evoluções a nível dos materiais que possam atender tudo aquilo que tem a ver com a performance, mas também, e se calhar sobretudo neste momento, a integração da performance com a sustentabilidade. Bom, vou passar então aqui a palavra ao Albertino Arteiro. Muito obrigado. Portanto, seguindo aqui as palavras do anterior orador, apenas acrescentar, porque de facto já muito foi dito sobre as oportunidades deste New Space, que um dos desafios é exatamente a introdução de tecnologias mais eficientes. Portanto, se nós queremos de facto democratizar o espaço, isso quer dizer que a competitividade também vai aumentar, e naturalmente isso significa que as tecnologias vão ter que se tornar cada vez mais eficientes. A questão da reciclagem, por exemplo, a questão da sustentabilidade, a questão da eficiência energética, não é? Para já, se calhar, não é um aspecto a ter em conta nas idas ao espaço, mas com a sua democratização provavelmente será um aspecto a considerar no futuro. E, enquanto professor na Faculdade de Engenharia, dizer que nós devemos estar preparados para preparar os alunos para estes novos desafios. Portanto, isso passa, por exemplo, por lançar desafios logo à partida, tendo em conta estes diferentes fatores. Falou-se aqui sobre universidades, sobre campos universitários que já lançaram os seus próprios satélites. Portanto, ou seja, tentar envolver os estudantes neste tipo de iniciativas pode ser muito importante para a sua formação e para, de facto, se formarem engenheiros de futuro para estes novos desafios no futuro. Muito bem, muito obrigada. E o Pedro Gamboa também nos vai dizer algumas coisas sobre este assunto. Ok, muito obrigado. Agradeço também, agradeço também o convite que me foi endereçado. É com muito gosto que estou aqui. Pronto, já foi dito variadas coisas interessantes sobre o New Space. Eu queria só, provavelmente, focar uma, que é o aspecto da formação dos alunos. Este acesso simplificado ao espaço não é simples, continua a não ser simples, mas provavelmente é mais simplificado. Permite desde cedo que os alunos, na sua formação, se possam envolver nas atividades do espaço, que se calhar é uma coisa mais difícil há alguns tempos. E posso dar alguns exemplos da Universidade da Beira Interior. Nós estamos envolvidos num consórcio europeu de várias universidades e instituições ou empresas que trabalham na área do espaço, e foi criada uma equipa de formação transversal na Europa, em que alguns alunos da UBI aderiram a esse projeto e participaram em atividades que foram desafios, desde várias áreas, desde o desenvolvimento da estrutura do satélite, novos conceitos de propulsão, projeto de missões para o espaço, e no caso da UBI foi projetado uma missão à Lua, e esses alunos aprenderam bastante com pessoas que já trabalham no espaço há muitos anos. E quando digo pessoas, não são só professores, mas também profissionais
da área. E por isso eu acho que o grande desafio para as escolas é realmente abarcarem essas novas oportunidades e incluírem desde cedo os seus projetos de forma a que os alunos possam experimentar esta nova oportunidade. Porque nós muitas vezes falhamos no ensino da engenharia, porque é muito teórica, e não digo que a teoria não é boa, porque sem a teoria também não se chega a lado nenhum, mas é preciso dar bastante ênfase à parte tecnológica, e os alunos têm capazes de ser de analisar, capazes de interpretar, mas têm de ser capazes de executar coisas que funcionam, não coisas que idealizaram e que serão sempre virtuais. E por isso acho que este New Space vai permitir, desde cedo, uma formação mais completa dos estudantes. Bem, podes ficar aí com o microfone, vamos fazer o circuito ao contrário. O que eu poderia acrescentar aqui é, de facto, o New Space apresenta oportunidades em larguíssima escala, quer no âmbito, obviamente, dos satélites. Estão previstos inúmeros lançamentos nos próximos anos, números muito, muito significativos. Portanto, em 2028 prevê-se mais de 30 mil satélites. Portanto, estamos a falar de uma escala muito diferente em relação àquela que estamos habituados. Obviamente, eu creio que as escolas de engenharia portuguesas devem participar neste desafio e, portanto, tentar formar os alunos e fazê-los participar nestes projetos, obviamente com a colaboração com entidades como o CEIA e outras. E muda muito a forma como podemos, não só o aspecto de lançar e ter elementos no espaço, mas também, do lado do Data Analytics, o Ground Segment ganha uma dimensão muito grande, porque há muita informação para tratar e para ser tratada de maneira inteligente e que traga valor à sociedade. Pronto, eu ia mudar aqui um bocadinho o tópico, a ideia é a mesma, mas íamos deixar falar de New Space e ouvir também a vossa opinião sobre novos paradigmas do ponto de vista do transporte aéreo. Fundamentalmente, onde eu queria aqui ouvir-vos era nos tópicos que estão relacionados com a inclusão de propulsão elétrica em aeronaves do dia-a-dia. Em particular, VTOLs, portanto, coisas que podem servir para nos transportar entre casa e local de trabalho, dentro das cidades, portanto, short range VTOLs. Portanto, pedi aqui ao Pedro Gamboa, que acho que é uma pessoa com interesse para nos dizer algumas coisas. Ok, realmente é uma área emergente e desde há muitos anos, dezenas de anos, que se soa com o carro, não é? Que estaciona à nossa porta e que nós vamos para o carro, só que em vez de irmos pela estrada, vamos pelo ar. E provavelmente esse futuro está mais próximo hoje em dia do que já esteve em qualquer altura anteriormente. Existem muitos conceitos hoje em dia em que a aplicação da propulsão elétrica veio facilitar esses conceitos, mas obviamente que existem muitos desafios grandes, não só na tecnologia dos veículos, nem só na tecnologia das baterias em particular, mas se estes conceitos se divulgarem, vai haver um desafio na gestão do tráfego, que deixa de ser 2D e passa a ser 3D, e depois teremos muitos veículos a viajar em 3D, que provavelmente têm que ser controlados. Por isso eu acho que há uma grande área de atuação aqui, em todas as áreas da engenharia e não só, até nas ciências sociais, até comportamental, etc., que nós temos que abraçar e que, quer queiramos, quer não, vai acontecer. Já não estamos numa fase em que será possível que aconteça, não, vai acontecer. Mas para além desta possível transporte porta a porta, também existe o transporte de maior capacidade, e que esses desafios estão em cima da mesa. Já há muitas aeronaves de pequena dimensão, em particular 2 lugares, 3 lugares, e já existem mesmo propostas de projetos de aeronaves de alguns lugares, não muito grandes, que provavelmente estão à porta de serem experimentados. E, no entanto, há sempre aqui dificuldades. Não sei se vocês têm noção que o transporte aéreo é dos transportes ou melhor, das atividades mais poluentes que o homem tem. E a propulsão elétrica tenta resolver esse problema, mas esse problema só será resolvido se a produção da energia elétrica também for sustentável.
E neste momento ainda não é. Por isso, os desafios da aeronáutica são desafios societais transversais que nós temos que resolver para dar suporte a esta necessidade de mobilidade que a humanidade tem e que provavelmente vai passar dificuldades se não se resolverem. Pronto, só é um alerta de desafios que nós vamos resolver com o tempo. Muito bem. Então, vamos lá. Portanto, relativamente aos novos paradigmas de transporte aeronáutico, e nomeadamente à questão dos sistemas de propulsão alternativos, como a propulsão elétrica, e sendo alguém da área das estruturas e dos materiais, e no seguimento dos desafios lançados aqui também pelo Pedro, na perspectiva das estruturas há também enormes desafios e algumas linhas já de investigação e até de ensino, portanto, que passam por tentar resolver o problema da densidade energética, né, da capacidade de energia que nós conseguimos transportar numa aeronave sem ser através dos meios convencionais. Estamos a falar de coisas como, por exemplo, as baterias estruturais ou o energy harvesting, portanto, a recolha de energia por processos mecânicos através do próprio movimento das deformações da estrutura. São questões que tradicionalmente não são ensinadas em engenharia. Portanto, nós quando pensamos em fazer a análise estrutural ou o projeto estrutural de uma aeronave, não pensamos nestas questões da multifuncionalidade, que no futuro vão ser essenciais se quisermos ter de facto estruturas que sejam aptas para este tipo de soluções de voo alternativo. Bem, muito obrigado. Raul, a tua contribuição, por Muito favor. bem. Muito obrigado. Relativamente a esta questão da forma como nos moveremos no futuro, não é? É isso que estamos a falar também neste tópico. Quem estiver interessado nesta temática, há um estudo, eu digo fantástico porque o li muito rapidamente e com grande gosto, que foi desenvolvido pelo Instituto da Aeronáutica e Aeroespacial dos Estados Unidos, que faz a previsão para 2050 do que irá acontecer da forma como nós nos moveremos no futuro. E há aqui alguns pontos que realmente vão também um pouco ao encontro daquilo que já foi dito, mas que, portanto, a mobilidade aérea passará muito mais pela mobilidade individual também, através dos chamados táxis aéreos e dos UAVs, portanto, dos veículos não tripulados, mas isso obrigará a criar uma série de infraestruturas que nós não temos atualmente e que, portanto, a ideia de criar os vertiportos, né, os aeroportos de descolagem e de aterragem vertical, que trabalharão integrados com os aeroportos de maior dimensão, também esse alargamento desses aeroportos de maior dimensão pelo facto de nós transportarmos mais pessoas, portanto, haver mais pessoas em mobilidade constante, e depois a questão da integração da inteligência artificial no sentido de cada um destes equipamentos poder decidir por si portanto, aquilo que vai fazer a seguir, portanto, a partir de uma série de dados que lhe são imputados. Claro que isto coloca estas tendências colocam enormes desafios a várias áreas da engenharia, é disso que estamos aqui a falar também, desde a engenharia dos materiais, à engenharia civil, à computação, por aí fora, mas no que quer dizer, mas no que respeita à parte da engenharia dos materiais, e tendo em conta também esta questão da propulsão elétrica, obviamente que estamos sempre a procurar materiais com, eu diria, com a mesma performance ou com melhor performance, mas muito mais leves do que aqueles que são utilizados atualmente. Portanto, eu diria que a este nível nós procuramos sempre materiais à escala nano ou à multi-escala, porque acreditamos cada vez mais a esse nível que conseguimos desenvolver os materiais de elevado desempenho e com uma massa bastante reduzida, que sejam o mais eco possível, portanto, que sejam mais sustentáveis possível, que possam contribuir em maior grau para uma sustentabilidade maior e ao mesmo tempo que sejam smart, ou seja, que tenham esta característica multifuncional que o colega falava e que podem atender a estes desafios da mobilidade e da forma como nos movemos até 2050. Obrigado.
Muito obrigado. Eu pegava nestas duas indicações do Pedro Gamboa e do Raul, principalmente na relação de veículos que nos vão transportar de forma autónoma e por via aérea, para apresentar um desafio que me parece muito importante neste domínio e que o grupo de investigação em ergonomia e fatores humanos, do qual eu faço parte, já tentou abordar esta questão da confiança de quem vai dentro do veículo que vai autonomamente de um sítio para o outro, não é? Nós apresentamos recentemente, em julho, em Washington, nos Estados Unidos, um trabalho relacionado com a confiança dos condutores em veículos semi-autónomos e autónomos, e portanto ainda um forecast de um nível de autonomia 5 em que o carro irá deixar de ter pedais e volante, e portanto o que é que irá acontecer às pessoas quando estão a ser conduzidas e qual é o nível de confiança, se passarmos de um carro, portanto do tal 2D que falava ainda há um bocadinho o Pedro Gamboa, para o 3D, eu penso que este assunto ainda ganha mais relevo, porque aí as questões de qual é o meu mecanismo de segurança para se alguma coisa correr mal, já que eu estou bastante longe do chão, não é? Muito bem. Donizete, por favor. Esse assunto é bastante cativante aí, está na ordem do dia em termos internacionais, né? Só para a gente complementar o que já foi dito, o ano passado a Buzz Allen Hamilton, ela apresentou dois reports para a NASA, contratados pela NASA, um em outubro de 2018 e outro em novembro de 2018 também, em que essa questão de aceitação por parte do público, que como a ideia é você tornar esse transporte, na realidade você fazer uma projeção do que acontece, com, por exemplo, com o Uber, né? A Uber no terrestre, e tentar levar para cima. E isso não ficar tão caro, porque também se ficar caro, já sabe que vai ser natimorto, né? Isso passa a ter uma dimensão muito grande. Como as incertezas são inúmeras, né? A Buzz Allen, quando ela entregou o relatório para a NASA, ela resolveu cortar 99,5% do mercado para dizer assim, olha, eu não sei o que vai acontecer com relação à infraestrutura, eu não sei o que vai acontecer com relação à certificação, e 0,5% desse mercado, ele foi estimado em 2,5 bilhão de dólares. 0,5%. Só para a gente ter uma ideia do tamanho, né? Também é importante, complementando o que os colegas já falaram, a questão da autonomia, ela é muito discutida em termos internacionais, né? Talvez os drones consigam incorporar a questão da autonomia, mas aí nós estamos falando em aeronaves de até 50 quilos, ou em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas para transportar pessoas, esse programa internacional da Uber, inclusive a Embraer está envolvida com o projeto Sky, né? A Embraer criou uma empresa chamada Embraer X para tratar esse assunto. Isso é uma outra história diferente, né? Porque, afinal de contas, eu acho que as pessoas não vão entrar numa aeronave autônoma para sair sendo entregues por aí. Acho que até você entregar encomendas para a Amazon, por exemplo, entregar órgãos, trabalhar agricultura de precisão, que é um mercado multibilionário em termos internacionais, você pode pensar em utilizar uma aeronave autônoma, dependendo do teatro de operações dela. Mas para transportar pessoas, eu acho que isso vai demorar um bocado, cá entre nós, né? E esse é um assunto muito importante. Entra em cena também a questão da diminuição dos custos associados aos voos, ao transporte aéreo feito por helicópteros hoje, que ele é bastante caro em termos de hora de voo, né? Os mecanismos, controle cíclico coletivo do helicóptero, eles vão ter que sair de cena porque eles trazem uma complexidade grande no projeto e um custo associado no desenvolvimento. Essas aeronaves devem trabalhar com velocidade angular de rotação variável para fazer o seu controle, a sua qualidade de voo. E nisso, quando a gente colocar o passageiro a bordo, por exemplo, nós vamos ter que saber como ele vai se comportar.
né? Porque se ele começar a passar mal, puxa, o que adiantou a gente fazer tudo aquilo e não vai adiantar, não vai conseguir vender aquele produto, isso não vai ser emplacado. Eu sei que é um assunto fascinante, aí a gente poderia ficar o dia inteiro sobre isso, né? Bem, obrigado. Gustavo? Tiago, eu sei também que o CEIA está envolvido em projetos, portanto, acho que é uma boa perspectiva também do CEIA. Sim, se calhar procurando então complementar o que já foi dito e bem, e pegando nas palavras do Pedro primeiro, que é isto vai acontecer. Portanto, de facto vai acontecer, a questão é, e agora aqui o Donizetti disse, quando e como. E, portanto, o quando e como é aquilo que temos que procurar indo responder e, se calhar, ligando aqui ao que está a acontecer em Portugal, aos projetos que estão a emergir e também àquilo que está a acontecer na Europa e no mundo. Portanto, é claro e óbvio que muitos dos grandes fabricantes, a Airbus, a Embraer e outros, têm projetos próprios, lançaram as suas iniciativas, estão sérios quanto a esta temática. E também a própria Comissão, e de facto será um dos grandes desígnios do próximo Programa Quadro Europeu, será sem dúvida também o Urban Air Mobility. E, portanto, trazer isto para a realidade portuguesa, dizer duas coisas. Uma é que, de facto, o ano passado no CEIA organizámos a primeira conferência em Urban Air Mobility com os institutos de investigação em engenharia aeronáutica na Europa, portanto, o DLR, o TSHIRA, o NLR, entre outros, e foi, de facto, uma iniciativa muito interessante, porque é um grande alinhamento a nível europeu e depois também com os próprios fabricantes. E duas, de facto, temos em Portugal uma cidade, neste momento, a cidade do Porto, que faz parte de uma grande iniciativa europeia para a Urban Air Mobility, liderada pela Airbus, com um conjunto de outras cidades. E, portanto, estas cidades posicionam-se como cidades piloto e, portanto, ter uma em Portugal também é de facto representativo. Depois, passando para a realidade portuguesa, e o Gustavo falou nos projetos que estão a decorrer em Portugal. De facto, nota-se duas coisas. Uma, a organização do cluster aeronáutico português para tentar, com as competências que foram criadas, muito em torno, obviamente, do programa KC 390, mas de outros, posicionar-se na vanguarda e posicionar-se como potencial supplier, como potencial fornecedor não só de equipamentos, mas também, obviamente, de cérebros, de engenharia e de desenvolvimento para estes grandes fabricantes. E aí existem conversações, obviamente, com a Embraer, que está em Portugal, existem conversações do CEIA com a própria Leonardo Helicopters, com quem trabalhamos há muitos anos, e, portanto, a evolução existirá e Portugal terá de estar posicionado. Depois, uma das questões é, e aí o Pedro também falou muito bem, e falou-se aqui também, o 2D para o 3D, que é, de facto, como é que se integra a mobilidade horizontal e a autonomia da mobilidade horizontal com depois aquilo que será a mobilidade vertical. E eu devo dizer que aqui estou talvez um bocadinho mais na linha do Donizetti, que isto ainda vai levar algum tempo. Portanto, num momento em que nós não dominamos ainda a integração no espaço aéreo dos drones, e sabemos que o CESAR, o Programa Europeu, tem vindo a tentar fazê-lo, mas não é claro, não é fácil, não é simples, dificilmente, eu diria, na próxima década ou par de décadas, nós veremos este tipo de aeronaves com pessoas não tripuladas. Portanto, eu diria que passaremos por uma fase de transporte de cargas, eventualmente evoluiremos para movimentos, ações muito limitadas, perante sítios, por exemplo, em que existam rios, em que existam barreiras físicas, e depois, eventualmente, eu diria até 2050, aí sim estaremos a falar de aeronaves com pessoas lá dentro, aí sim estaremos a falar da banda desenhada que todos líamos quando éramos pequenos e que ambicionávamos. Exatamente. Muito bem, obrigado a todos. Eu ia pegar agora no pano de fundo que desenhamos, portanto, New Space e estes novos desafios da mobilidade, ia-vos pedir a cada um de vocês que elencasse dentro da área da vossa atividade 2 desafios de investigação muito relevantes. Okay? E também, esta é a pergunta difícil, que guardei para terceiro lugar, e também como é que vocês acham que os nossos engenheiros, e portanto estamos aqui no contexto nacional, o Donizetti pode tentar explicar o contexto brasileiro, o que é que a formação dos nossos engenheiros se deve alterar para tentar agarrar estes desafios, que são desafios muito mais multidisciplinares, muito mais orientados ao sistema e menos especificamente a domínios de contexto muito específico, especialidades, embora elas estejam presentes, mas a dinâmica multissistema, sistema de sistemas, integração de sistemas e tudo isto, e até a própria integração, como referiu, da estrutura como um sistema global que faz parte do sistema maior, portanto, ser pensada como também um sistema. Qual é, na vossa visão, esses 2 desafios e como é que nós devemos preparar esses engenheiros? Eu vou começar pelo Tiago para fazermos o mesmo processo. De facto, a pergunta mais difícil para o fim. 2 desafios. Ainda não é o fim, é só para Ok, então 2 desafios. Se calhar pegando no primeiro, ligando ao New Space, eu diria que nós falamos muitas vezes do espaço enquanto commodity, mas esquecemos que, ou tendemos a esquecer-nos que para colocar as coisas lá em cima precisamos daquilo que são os lançadores.
E, portanto, se calhar ligava aqui a este desafio, ao desafio de colocar, de facto, aquilo que são estes assets no espaço. E nós sabemos que em Portugal muito se tem falado do Spaceport, muito se tem falado da Agência Portuguesa, muito se tem falado dos Açores, e então eu acho que o desafio do acesso ao espaço, cada vez mais barato, portanto, cada vez mais low cost, é de facto uma tendência da investigação. E isso leva-nos a pôr em causa, se calhar, aquilo que durante muitos anos achámos que era a tendência do aeroespacial, que era uma tendência do one-off, portanto, um satélite, fazíamos um sistema, fazíamos um e extremamente caro, e portanto tinha que ser reliable, tinha que ser funcional, não poderia falhar. E se estamos a ver essa transição para os CubeSats, quer dizer, hoje se perdermos um CubeSat, perdemos um 10x10, 40, 50, 60 mil euros, portanto nós estamos a falar dos milhões e milhões de euros que perderíamos anteriormente. Também nos lançadores estamos a ver a evolução dos Ariane 5 e dos Ariane 6 para aquilo que são os pequenos lançadores. É óbvio que neste momento estamos com uma tendência assoberbada de a cada canto vemos um projeto de um novo lançador, e a cada canto temos mais de 100 empresas no mundo todo a tentar desenvolver os seus lançadores. Obviamente que existirá uma convergência. Mas o desafio parece-me que passa por aproximar a indústria aeronáutica e a espacial daquilo que é a indústria automóvel. Portanto, numa lógica de standardização, numa lógica de massificação e numa lógica de low cost. E para isso, também a forma de pensar dos nossos engenheiros, também a forma de estar dessas indústrias tem que ser alterada. Depois, talvez o segundo desafio, mais associado à componente da aeronáutica. De facto, parece-me que tudo aquilo que diz respeito à autonomia, ao controle, à navegação, ao transporte aéreo, será, sem sombra de dúvida, o desafio mais complicado que teremos que enfrentar. Ligando isto àquilo que são os nossos engenheiros, o Pedro já disse, e eu concordo, que de facto cada vez mais não é o componente técnico forte apenas suficiente. Portanto, necessitamos de engenheiros cada vez mais bem preparados teoricamente, tecnicamente, mas também engenheiros hands-on. Precisamos de pessoas que tenham experimentado, pessoas que tenham sentido a dificuldade que é passar de uma boa ideia para a sua operacionalização, e portanto as nossas escolas de engenharia têm que procurar gerar, acho eu, e desculpem-me a expressão, engenheiros que se frustram com menos facilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que nós sentimos é que quando se passa da universidade para o mundo real, para o emprego, muito rapidamente os nossos engenheiros em 2, 3, 4, 5, 6 meses, não estou a falar de anos, se sentem frustrados porque o desafio não é suficientemente ambicioso para eles, porque o projeto não é suficientemente enriquecedor, porque não tem um impacto naquilo que estão a fazer. E eu acho que isso acontece porque, de facto, estamos numa geração do imediato, da qual eu também faço parte, e nas escolas de engenharia estamos muito virados para aquilo que é a teoria ainda, e portanto importa passar para a prática, importa cada vez mais procurar trazer os alunos para as dificuldades do dia-a-dia, e falávamos antes, eu e o Pedro ali no corredor, sobre o Air Cargo Challenge, e que alguns alunos estão só pelo diploma, e quer dizer, não se pode estar só pelo diploma, é preciso estar por aquilo que faz sentido, é preciso estar por querer estar, é preciso estar e não desistir à primeira. Não é fácil, implica cada vez mais as escolas de engenharia terem também as social skills, a parte social envolvida, a parte de gestão. Os alunos não sabem gerir cada vez mais. Ter gestores a gerir equipas de engenharia torna-se complicado, portanto a evolução natural será os próprios engenheiros evoluírem para aí. Portanto, parece-me que estas duas componentes, a componente da gestão e a componente social, terá que entrar cada vez mais pelas escolas de engenharia e terá que ser cada vez mais multidisciplinar. Muito obrigado. Donizete, por favor. Fica difícil depois o Pedro falar e conseguir. Mas assim, recentemente nós fizemos lá no ITA, agora acho que foi em junho, julho, um encontro, foi inclusive no dia que foi anunciada a joint venture entre a criação da Boeing Brasil Commercial, né? A BBC, que o pessoal está chamando por lá. O ITA fez 3 dias de encontros sobre a engenharia do futuro. Foi assim, eu estou há 40 anos, que eu cheguei para fazer engenharia aeronáutica na escola, e para mim, eu tive a oportunidade de externar isso também para os colegas que patrocinaram esse encontro. Foi uma experiência muito interessante, foi o melhor conjunto de palestras, vamos dizer assim, em encontros que eu vi nesses 40 anos da escola. E é justamente essa preocupação, né? Se a gente puder sumarizar o que aconteceu nesse encontro, complementando o que o professor Gamboa falou, nós temos que incentivar os nossos engenheiros a resolver problemas, né? Obviamente, todo mundo tem que ter uma base teórica, uma base conceitual, mas ele precisa estar envolvido com a solução de problemas, senão ele se desanima. Foi o que o Thiago acabou de colocar.
E a questão dos soft skills, eu acho que ela faz parte da agenda internacional. Porque o engenheiro, ele tem que entender do projeto, ele tem que fazer o máximo, assim, dentro do contexto que ele naturalmente pertence, mas ele tem que saber quanto custa as coisas. Ele tem que saber para que serve aquilo. Em que contexto isso está inserido em termos maiores. Essa questão no Space e dos eVTOLs que a gente está falando, os eVTOLs a gente tem que lembrar que, na realidade, a atuação vai ser até 500 pés. Depois nós temos um outro nível de altitude até 1.000 metros. E acima de 1.000 metros é o Air Traffic Management, que a gente já conhece. Ele não vai mudar. Só que nós temos 50 megacidades mapeadas no mundo que vão sofrer diretamente essa questão dos eVTOLs e do transporte urbano, né? Isso sim. Mas eu acredito que no Space, e essa nova vertente da aviação, sem contar o investimento dos estados, né? Investimento das empresas internacionais, seja na aviação civil, seja na aviação militar, nós precisamos integrar os nossos alunos nesse contexto. Ele, de uma certa forma, ele precisa se sentir parte disso para poder contribuir. E, assim, manter a chama acesa desde o começo e falar assim, poxa, se ele chegar a perguntar, como muitas vezes, o que eu estou fazendo aqui, porque a coisa não tá indo muito bem. Nelson, obrigado. Muito obrigado. Pegando então na pergunta inicial do Gustavo, portanto, desafios para a nossa área particular de investigação, eu diria dentro da ergonomia e dos fatores humanos, uma das preocupações principais vai ser no desenvolvimento de sistemas de interface que sejam o mais naturais possíveis e o mais fáceis e de serem percebidos e de serem interagidos neste paradigma novo, nestes desafios que se apresentam e que têm sido bem colocados e bem explanados pelos meus colegas aqui do painel. Portanto, estamos a falar de um homem que, em termos evolutivos, não tem muito espaço para evoluir, não é? Portanto, estamos a falar em 2050, portanto, temos poucos anos segundo Darwin, para evoluir e, portanto, vamos ter que ter o contrário, vamos ter que ter os sistemas a saberem que o humano está sempre disponível para falhar e que tem uma carga cognitiva ótima, que, portanto, não pode ser muito baixa, mas também não pode ser muito alta e, portanto, trabalhar esta questão das limitações que o homem tem, do conjunto novo de desafios, de interações e de informação que este homem vai ter que gerir e que vai ter que tomar decisões, não é? E, de alguma forma, suportado por estes novos sistemas inteligentes de apresentação. Em termos portanto, a outra questão seria alterações à formação de engenharia. Concordo plenamente com os meus colegas aqui do painel, portanto, temos que realmente trabalhar estas competências de engenharia, gestão de projetos, de trabalharem mais cedo com projetos reais apresentados pela indústria para não só terem a motivação para usarem os conhecimentos adquiridos nas diversas unidades curriculares, como também perceberem que muitas vezes há soluções de compromisso, portanto havia uma solução melhor, mas é mais cara, é mais difícil de implementar, tem constrangimentos, e perceberem que realmente o processo, a engenharia se faz exatamente assim, se faz de tentativa e erro, de exploração de soluções e de compromissos. Obrigado. Raul. Muito bem, pegando na primeira parte que tem a ver com a investigação e com os desafios da investigação, só apenas falar aqui de um caso. Estive na semana passada num evento da NATO sobre grafeno e estava uma colega da SAB da Suécia e mostrou uma imagem interessante que no início do século passado, quando desenhavam os aviões, portanto tinham os designers, os projetistas todos com o seu estirador e com a régua, esquadra e o lápis, não é? Fazer os seus componentes e cada um ao lado do estirador tinha um painel que dizia Save 1 kg. E portanto, e o que ela dizia tem razão,
atualmente continuamos a procurar isso, portanto o poupar 1 quilograma em cada solução que arranjamos, não é? Nesta área específica. E portanto eu diria que o grande desafio a nível dos materiais é realmente nós podemos proporcionar materiais que consigam salvar ou poupar esse quilograma, ou mais se possível, mas que consigam atender a todos os requisitos que são necessários nestas áreas. Portanto, essa redução de peso, sem dúvida, que é fundamental e que é uma das tendências e que vai continuar a ser uma tendência do desenvolvimento dos materiais. Por outro lado, a questão da multifuncionalidade, a questão da inteligência que somos capazes ou que seremos capazes de aportar a esses materiais, que serão mais leves, mas ao mesmo tempo também terão outras capacidades de armazenar energia, de sensorizar deformações, sensorizar o ambiente em que são utilizados e, portanto, esta questão da combinação da massa, da redução de massa com a multifuncionalidade e a inteligência dos materiais, penso que serão, sem dúvida, 2 desafios importantes. Adicionando ainda nesta parte de investigação a questão que tem a ver, obviamente, com a sustentabilidade e com garantirmos que no final do ciclo de vida disto tudo, e uma vez que estamos a prever mais 30 e tal mil aeronaves, mais não sei quantos satélites, o que é que faremos no final do ciclo de vida a tudo isto? E, portanto, aí os materiais também no momento do projeto é importante que pensemos a forma de o fazer. Sobre a questão do ensino, penso que as questões, as ideias gerais já foram explanadas. Se calhar há aqui uma que é importante, tem mais a ver com questões intrínsecas aos cursos de engenharia, que é, e falando de uma área que é altamente multidisciplinar e interdisciplinar, que é o aluno, o futuro engenheiro, saber exatamente de que forma é que cada uma destas disciplinas se integra naquilo que será depois a sua função no mercado de trabalho, na indústria, no que quer que seja. Muitas vezes isso não é claro para eles, não é? Como é que as várias disciplinas se integram para dar resposta a um determinado desafio, que depois obviamente tem que ser lançado por fatores externos como a questão dos projetos industriais e por aí fora. Mais ou menos isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, a tua contribuição. Portanto, em termos de grandes desafios para a investigação nesta área, eu diria, e portanto em linha com o Raul estava a dizer, em termos da introdução de estruturas ou utilizar materiais mais leves, portanto mais eficientes e, para além disso, multifuncionais. Com isso surge um desafio, por exemplo, relacionado com a certificação. E a certificação sendo um problema característico da indústria, a verdade é que se existem novos materiais, novos conceitos estruturais a serem introduzidos nas aeronaves, é preciso saber depois como certificá-los, como certificar esses materiais e, acima de tudo, se nós no final queremos uma aeronave também mais eficiente ou mais económica, também é necessário que essa certificação seja mais simples e que tenha em conta todo o conhecimento gerado a nível tanto da investigação, a nível da academia. Portanto, é um desafio que é não só para a investigação no seio das universidades, no seio dos institutos, mas também para a própria indústria. Um outro desafio, também nesta linha, tem a ver com a otimização multidisciplinar, porque se nós então queremos estruturas que façam várias funções, e se nós queremos estruturas que, para além de o fazerem, sejam ainda mais baratas, sejam mais competitivas, então vamos ter que chegar a ótimos melhores do que os atuais. Portanto, isso implica ter em conta todos estes aspectos na otimização, que começam desde a própria obtenção da matéria-prima, aos processos de fabrico, aos processos de assemblagem das estruturas. Portanto, tudo isso terá que ser tido em conta para a obtenção da estrutura. E aí, naturalmente, que depois vão surgir imensos desafios para os futuros engenheiros, portanto, e também para os professores que os ensinam. Este tipo de conceitos terão que ser naturalmente introduzidos também uma vertente técnica, portanto, eu basicamente concordo com aquilo que foi dito até agora, portanto, que terá que ser complementada com desafios, nomeadamente desafios que integrem e que envolvam o tecido empresarial, se possível o tecido empresarial local, mas também aquele que está relacionado com as diferentes áreas em que se faz esta engenharia de ponta que todos nós queremos fazer no futuro.
Bem, Pedro, a tua contribuição. Obrigado. No final, a melhor, quase certeza, a melhor. Pronto. Há aqui um tópico que eu gostava de mencionar quanto à investigação, que é a otimização multidisciplinar, mas eu ia um bocadinho mais longe e não ia só ao nível da estrutura, mas ia ao nível de todas as disciplinas. O projeto de um veículo qualquer engloba aerodinâmica, propulsão, materiais, estruturas, certificação, engloba uma série de coisas e que para conseguir criar ferramentas de otimização é preciso compreender a relação que existe entre estas diferentes áreas e também perceber as próprias áreas. E isso é um desafio muito grande, porque as áreas são imensas e uma coisa que nós sabemos é que o ótimo dado por uma ferramenta é limitado ao espectro que essa ferramenta consegue simular. E por isso a ferramenta tem vários handicaps, ou não representa totalmente ou com fidelidade todas as áreas que nós queremos simular. O ótimo não será um ótimo, será uma aproximação que muitas vezes pode não ser boa. Por isso, esta questão da otimização multidisciplinar é um desafio muito grande e obviamente que depois podemos ligar a esta a capacidade de computação acessível. Porque já existe muita capacidade de computação, mas é um preço muito elevado, de modo geral, e por isso tem que ser difundida esta capacidade para as universidades e provavelmente empresas também. Pronto, são esses Só para dois. te interromper, aqui o Minho está a tentar resolver esse assunto com um centro de computação aqui muito perto e podes conversar ali com o professor António Cunha no fim da sessão e ele explicará melhor acesso da UBI a esse centro. Pronto, os desafios quanto à formação dos engenheiros, eu se calhar ia falar aqui duas coisas. Um deles é a ligação empresa-universidade, que é um problema que vem desde sempre e continua a existir. Eu vou dar um exemplo, que a minha formação superior foi feita na Inglaterra e muitos dos meus colegas eram financiados pela indústria para fazer os cursos. Isso não existe em Portugal. Ou seja, aqueles alunos que não têm posses, não é? São financiados pelo Estado. Pronto, têm um apoio nas propinas. Mas aqueles bons alunos em Inglaterra eram financiados pelas empresas. E obviamente que quando eles terminavam o curso iam trabalhar para a empresa porque tinham que devolver o investimento que foi colocado neles durante a formação. Pronto, eu acho que este é um desafio que nós temos que fazer, ou nós temos que abordar, e que é a indústria participar ativamente na formação dos seus futuros profissionais, e é uma coisa que talvez não aconteça muito. Obviamente há exemplos bons, o CEIA é um exemplo, que tem mestrados e recebe os alunos, pronto, mas não é transversal à indústria. O outro exemplo de um desafio é o envolvimento dos alunos em projetos desde cedo das próprias instituições, com a indústria também, mas a criação de clubes tecnológicos. Nós vamos para alguns países mais do norte da Europa e isto é uma tradição que vem desde dezenas e dezenas largas de anos, em que há clubes universitários que se dedicam a determinada atividade, que acabam por ser um bocadinho de atividades focadas, mas que acabam por ser multidisciplinares. Eu dou um exemplo dos AK Model da Alemanha e os AK Flieg da Alemanha, em que os alunos se encontram para desenvolver aeronaves não tripuladas e fazem o projeto, experimentam, partem, voam, mas também há aqueles que se juntam para projetar e construir planadores. Pronto. E se calhar isso falta, eu falo aqui no aspecto da aeronáutica, mas se calhar é transversal às outras engenharias. Se calhar os alunos, obviamente com o apoio das instituições, se calhar têm que formar estes clubes para se motivarem e para realmente conseguirem depois no futuro contribuir positivamente para a sociedade de um modo geral. Obrigado, Pedro. Nós temos aqui 3 minutos. O professor John Hansman vai entrar por WebEx do MIT e, portanto, a organização precisa de algum tempo para preparar essa ligação. Eu ia abrir as perguntas aqui à assistência. Se houvesse alguém, ou se houver alguém que queira colocar alguma questão ao painel, tem o seu momento. Ou comentar, se achar relevante.
problema de engenharia. Vai resolver. Ora, bom dia. A minha pergunta era direcionada a todos os elementos do painel e é relacionado com a questão da propulsão elétrica, mobilidade elétrica. Nos finais de 2016, o Elon Musk fundou a Boring Company. A ideologia da Boring Company contrasta um pouco com esta ideologia de propulsão elétrica, de mobilidade 3D. O que eles pretendem fazer é túneis por camadas, ou seja, mobilidade entre cidades e mesmo dentro das cidades por camadas subterrâneas. E o que eu gostava de perguntar era até que ponto é que é exato, plausível ou... Antes de passar ao painel para responder, queria que se identificasse, dissesse o seu nome e o curso. João Magalhães, sou do 2º ano de Engenharia em Materiais. Não sei se alguém quer responder ao João. Nós aqui está-se a tratar mais da superfície para cima e ali Sim, está sim, a mas falar que eu, da sim, mas superfície que para baixo. era mesmo isso que eu queria perguntar. Qual é que é? Mas não sei, o professor Donizetti quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Sim. Faz favor. O Elon Musk, ele tem esse projeto dele é experimental e está espalhado, inclusive já tem ensaios realizados, né? É realmente de uma inovação imensa, mas se a gente pensar em termos de mercado, na verdade é um entrante no mercado de transporte, né? E como todo entrante, tem todas as condições ambientais favoráveis e desfavoráveis. Eu diria assim, existe uma corrida pelo ouro, né? De maneira geral. E o Musk, de maneira impressionante, porque isso é admirável, né? Ele tem feito umas contribuições imensas e de maneira sem contar o investimento, que é algo fantástico, mas inclusive ele agora está querendo que outras organizações assumam isso, né? Mas assim, a questão do transporte, de você fazer São Francisco, Los Angeles, em vez de fazer em 2 horas e meia e fazer em 20 minutos, realmente, se ele conseguir entregar isso dentro a gente brinca que é um supositório lá, colocar 3 pessoas dentro, realmente vai ser alguma coisa assim que as pessoas vão dizer, poxa, por que eu vou sair do chão se eu posso entrar? Então, assim, eu acho que você tem toda a razão de estar com essa... Mas a gente não sabe, nós não temos claro o cenário que está à frente. Eu acho que é uma alternativa muito interessante, porque o problema vai ser o custo disso, mais uma vez, né? Lembrando que o professor Gabor estava falando, eu acho que uma preocupação grande com relação à parte espacial, à parte aeronáutica, é a certificação. A certificação ela é grande parte do custo de desenvolvimento. Claro. Se você pega, por exemplo, um protótipo para ser certificado, né, o custo total é 11 vezes, em geral, o valor do list price que é colocado do produto no mercado. Então, a gente tem que raciocinar com isso e preparar as pessoas para isso. Né? Claro. Não sei se há mais alguma questão ou algum comentário. Temos ali atrás. Vai ser a última questão, já estamos muito a queimar aqui o tempo. Bom dia, o meu nome é Flávia Barbosa, sou aluna de doutoramento e estou neste momento praticamente no último ano do LTI, ligado à MIT Portugal. Portanto, eu tenho uma questão, achei os vossos comentários muito interessantes e esta passagem para o novo espaço, só que há uma questão que me preocupa um bocadinho e que não foi abordada aqui, ou seja, estamos a falar, dentro dos próximos anos vão ser lançadas 30 mil satélites para o espaço, vai haver muito mais aviões em circulação, mas também nos está a preocupar um bocado esta questão da parte ambiental que não ouvi falar muito, ou seja, sim, estamos a falar de um boom enorme, mas vai ter repercussões e, portanto, se estamos a falar deste desenvolvimento muito grande, também temos que pensar nas repercussões que isto terá. Não sei se nos podem dizer alguma coisa sobre isso, se está na mente. Pedro, queres fazer uma tentativa? Queres fazer aqui uma tentativa? Porque a pergunta é muito difícil. Não é propriamente uma pergunta ou uma resposta fácil de dar, mas, como eu disse há bocado, a aeronáutica, ou melhor, o transporte aéreo, tem uma percentagem muito grande dos impactos ambientais da atividade humana. E obviamente que a aeroespacial
ou espacial, se crescer da maneira que se prevê, vai ter impacto também, porque quer queiramos, quer não, os combustíveis fósseis ainda, ainda vão estar algum tempo cá a propulsar esses veículos. Eu não tenho resposta para isso, mas de facto existe uma grande preocupação no melhoramento da eficiência dos veículos para reduzir as emissões, que são o impacto maior da aviação, e o que se nota é que desde que o avião a jato foi inventado, o consumo específico do motor a jato reduziu, eu não queria mentir, mas reduziu para aí 70%. A redução do consumo dos aviões tem vindo a reduzir não tanto ao veículo em si, mas à propulsão. Por isso eu acredito que o homem é inventivo e que consiga, com a introdução de novas soluções de propulsão, consiga resolver alguns dos problemas do ambiente. Mas, obviamente, que a única solução, a meu ver, eu sou um bocadinho conservador nesta área, era parar tudo. A única hipótese para resolver totalmente o problema do impacto ambiental era parar tudo. Ok? Mas isso não vai acontecer porque o homem, ninguém de nós quer que isso aconteça. Por isso temos que continuar a batalhar para maximizar a eficiência dos produtos que nós pomos a funcionar. Não sei, alguém quer acrescentar mais alguma coisa nisto? Muito bem, então eu dou por encerrado esta primeira mesa redonda desta sessão de trabalho do dia. Agradeço aos colegas, ao professor Donizete Andrade, ao professor Nelson Costa, ao Raul Fangueiro, ao Tiago Rebelo, muito obrigado, ao Albertino Arteiro e ao Pedro Gamboa, a vossa presença e a vossa disponibilidade para virem cá. E agradeço a todos também a vossa presença e a atenção aqui neste painel. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Foi bom? Correu bem? Muito bem. Eu acho que os futuros engenheiros vão ter que resolver estes problemas todos. Pá. Se calhar vão ter que ser ensinados. Está bem, deixa-me só largar isto aqui. Obrigado.